Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Falando diretamente de onde? De Lisboa. Olá, meu querido Tiago. Olá, Nando, mestre, amigo, família Feal, que bom estarmos juntos. Esse momento que os nossos corações se conectam, né, Nando? Mesmo longe, coração sente pertinho. Você vê que eu tô aqui de blusa de frio, você tá e o Nando já tá mais tranquilinho, mas não tem problema, né, Nando? O pensamento chega instantaneamente. É verdade, hoje o planeta não tem barreiras, não tem divisas, a gente pode se conectar e a gente precisa se conectar também com Jesus, com Cristo, para que todas as pessoas possam receber, que nem acontece aí a Rádio Boa Nova, TV Mundo Ar, está aí pelo planeta afora. Antes da gente ir para o nosso tema de hoje, queria dizer, se você quiser ouvir este programa ou assistir, vai lá na busca do YouTube, coloca no YouTube e aí você põe lá Portal, né, Mundo Maior. Vai aparecer um logotipo, clica no logotipo e depois vai aparecer um playlist, né? A palavra playlist embaixo, aí você vai lá e clica e vai aparecer assim vários programas. Vai passando com o dedinho com o mouse, você acha o Alvorada, tem lá centenas de programas e vários com o nosso querido Tiago Soares. Então No vamos lá YouTube também, para. né, Nando? Oi? No YouTube também dá para fazer essa busca e tem a playlist lá no YouTube também. Isso, no YouTube, exatamente. No YouTube você consegue, né, buscar os programas lá Alvorada. O tema de hoje é fé, né? Puxa vida. Do livro do nosso Emmanuel, né, da autoria dele, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, e é o Vinha de Luz. Vinha de Luz é um daqueles livros que a gente sabe, né, o Pão Nosso e verdade, como é que é? Verdade e Vida, como é que é? Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, isso mesmo. Muito bem, então aqui sempre o recorte de Emmanuel colocando uma passagem hoje de Marcos capítulo 4 versículo 19, quando Jesus profere lá, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus. E aí, nosso Tiago, vamos falar um pouco sobre essa passagem de Marcos? Sabe que você falou nós estamos estudando aqui o Vinha de Luz, né, Nando? Estou aqui em Portugal. Portugal sente muito orgulho das suas vinhas, né? Eu acho que Minas Gerais também tem que se orgulhar dessas vinhas de luz, porque igual você falou, né? Até as formigas são médias lá em Minas, né? Onde o Chico produziu, ou o próprio Brasil, né? Acho que o nosso país é uma verdadeira vinha de luz com esse conhecimento, né, amigo? Com certeza. E esse trecho aqui que o Emmanuel destaca, tá lá no Evangelho de Marcos, Nando, sabe que curioso? Primeiro que ela faz parte daquela parábola do semeador, né? É a explicação da parábola do semeador. Porque a gente está acostumado, né, Nando, ver Jesus contar uma parábola, mas aqui é um momento muito especial. Sabe por quê, Nando? Porque Jesus dá a chave de como interpretar uma parábola. Então, justamente esse trecho é uma explicação de Jesus de uma parábola que ele acabou de contar, que é a parábola do semeador. Então, a gente poderia usar esses princípios para todas as outras. Então, esse trecho da Bíblia que ele é muito importante, porque Jesus ensina como entender essas mensagens que ele traz para nós lá das esferas superiores. Que beleza, né, Tiago? E para que esclareça para nós, aí vem o Emmanuel e vai esmiuçar, né, isso para nós. E aí ele diz assim, ó, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, para que a gente
possa regimentar essas conquistas, né? Ter a fé viva no coração, como ele fala aqui, não é por milagres, é por esforço, né? Que ele fala aqui da criatura para essa conquista, né, Tiago? É porque o exemplo é tão legal, né? Dele estar usando a árvore, porque precisa ter uma semente, precisa ter um trabalho de um agricultor. Eu acho que esse símbolo ele é muito pertinente. Você vê como é que você vai querer os frutos dessa árvore se a gente nem plantou? Existe até um ditado popular a respeito disso. Em matéria de espiritualidade, né, Nando? Imagina assim que eu fosse seu filho mesmo, naquilo biologicamente falando, falasse assim, não, eu sou filho do Nando, tô tranquilo, eu vou pro céu. Imagina se fosse assim, hein, Nando? Só pelo fato de eu ter a sua linhagem, estar ali, né, ser o seu filho. E você lembra também que o João Batista, ele comentando a respeito disso, ele fala assim, ó, não fica dizendo vocês, ou israelenses, ou israelitas da época, né? Não fica comentando em vocês que vocês são filhos de Abraão, porque isso não vai ajudar vocês em nada. Olha só como o João Batista também está dizendo isso. Não adianta você falar, ó, olha, eu sou dessa religião, eu pratico, eu faço aquilo, mas se você não plantou essa árvore da fé, Nando, como é que vai ser? É, precisa do nosso esforço lá. Tudo bem tem o sol, tudo bem tem a chuva, né? Mas se a gente não colocar a semente lá, se a gente não cuidar, ela não vai vingar. Precisa da nossa parte também. E o Criador conta com isso, né? Porque ele colocou todos esses instrumentos nas ferramentas nas nossas mãos para a gente utilizar, né? Ele fala assim, ó, qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Acabei de falar, né? E tá a semente lá, e a gente precisa cuidar dela. Indispensável, né, cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Então, todos os campos da vida, a gente vai ter a oportunidade de semear, de plantar, de cuidar, ou seja, no chão da terra ou no coração humano, né? E no espírito. Então a gente precisa cuidar dessas sementes, né, Tiago? Você lembra, amigo, que na parábola que Jesus está comentando, justamente o que o Emmanuel coloca, ele fala, por exemplo, das sementes que caíram em determinados lugares e teve alguns problemas, né? Aqui, justamente, ele está dizendo assim: olha, você vê que os cuidados, os enganos das riquezas e as outras ambições, as ambições de outras coisas, sufocam essa palavra, essa mensagem que fica infrutífera. Esse é o texto guia que Jesus fala, que Jesus explica. Então ele diz o seguinte: a gente precisa ter algumas posturas defensivas, não é um fato de só plantar fé. Eu lembro, Nando, de um amigo, ele está passando por um problema, né? De depressão muito forte. Olha só que coisa. Tá deixando de ir à escola, pessoa jovem, hein? Ainda tá na idade escolar. Tá deixando de ir à escola. Você imagina como os pais estão preocupados, Nando. Uma depressão muito forte, já tá querendo, né, dar cabo da sua própria vida, não quer nada, nem ir para a escola, quer dizer, o lugar onde estão os seus amigos, o lugar onde, né, deveria dar muita alegria para ele, tá querendo abandonar tudo. E essa pessoa desse jeito, vamos dizer o seguinte, ainda que ela teve um pejo de fé e começou a buscar, querer sentir, sabe quando a pessoa vai numa reunião de oração e a espiritualidade vai lá, joga aquele monte de energia para dar um ânimo na pessoa, para ela dar uma respirada, né? Aí você imagina, Nando, se ela não se preparar para não guardar isso que ela recebeu, porque ela vai ter uma recaída, ela vai passar por outras situações. Nada melhor você, né, que é um médico da mente, que cuida de tantas pessoas, entender que tem esses momentos de altos e baixos. Se a gente não se preparar, Nando, para esses momentos, se não tivesse essa defesa, então provavelmente essa palavra que foi colocada, essa mensagem, essa energia que a espiritualidade depositou, será arrebatada. Exatamente. Vem as aves do céu e comem aquela semente. Se a gente não colocou a semente no lugar é, correto, ela caiu ali, né, entre as pedras, e vai secar, vai vir os pássaros e vão se alimentar daquelas sementes. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Ele fala aqui, ó, estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser pontos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina, né? Então hoje, com a tecnologia, eles colocam drones para tomar conta lá das sementes, porque
aquela imensidão de sementes ali no solo, e aí vem lá os pássaros para comer aquelas sementes, aí não vão frutificar. Então, eles colocam drones para tomar conta. A gente precisa vigiar, vigilância, né? Como ele fala aqui, a gente precisa vigiar. Ah, que beleza, né? Vamos lá, a pessoa vai lá no centro, maravilhoso, aí ouve a palestra, aí recomendado estudo das obras e tudo mais, né? E entregamos na mão da pessoa. Pronto, vai. E ela volta outro dia, a gente não cuida daquilo, a gente não pergunta se está bem, não coloca a pessoa no exercício, porque o vigiar, a vigilância também é assim, vamos colocar aquela pessoa para ela estudar ali na casa espírita, para ela trabalhar ali na casa espírita, a gente precisa cuidar daquelas pessoas, para que elas, né, como uma semente que cai, vai frutificar, vai trazer. Você comentou aí da pessoa, né, em depressão. Então, a gente precisa ter toda a vigilância possível para que a pessoa não entre num estado desse. Então, a gente tem que estar toda hora vigiando, né, e orando, e cuidando, porque a gente sabe, sem menos esperar, vem um pássaro lá e rouba, e tira aquela semente que a gente, né, teve o carinho, o cuidado de colocar ali, mas a gente às vezes não vigiou para que isso acontecesse, né, Tiago? Você vê que ele diz assim, ó, nós temos que usar, Nando, todos os fatores de preservação, proteção, auxílio, defesa, tudo que a gente puder fazer. Na matéria espiritual, a oração com certeza é uma dessas grandes ferramentas, né, nesses momentos especiais. E olha, a gente está cansado de saber disso, né, Nando? Que quando a gente faz um movimento em direção à luz, um movimento em direção ao bem, um movimento de transformação, naturalmente a gente vai encontrar, nós vamos encontrar forças contrárias para aquele que a gente se paralise, para aquele. Isso a gente está careca de saber, não é? Mas na hora que acontece, às vezes parece que a gente se esquece. Por exemplo, um grupo que é atacado, um grupo espiritual que é atacado, a gente tem que estar preparado para isso, não é, Nando? A gente tem que estar pronto para essas defesas e saber como agir. Isso de maneira coletiva e de maneira individual também. A gente tem que estar preparado para isso. Às vezes a gente se envolve numa discussão, Nando, a gente se envolve numa energia que a gente não é legal, né? Que a gente é colocado. Fatalmente isso vai abrir, Nando. Olha só que curioso. Vamos supor se eu me envolvo numa discussão no dia a dia, numa energia que não foi tão legal e eu me deixei levar por aquilo. O que que vai acontecer comigo? Eu estarei mais suscetível a um ataque. Eu preciso pensar na minha preservação, nos fatores de preservação. Porque às vezes, André, no momento às vezes, de revolta ou de distração, a gente toma uma atitude que a gente se arrepende muito, né? A gente se arrepende muito. Muitas vezes a gente, nesse momento de guarda baixa, né, a gente diz coisas que a gente não gostaria de dizer, especialmente às vezes no momento sensível, no momento familiar. E a espiritualidade é tão sorrateira, vamos dizer assim, que sabe que a gente está de guarda baixa, atinge um familiar da gente para nos pegar ainda como diz por aí no interior, de calça curta, né? Pegar a gente desprevenido, né, Nando? Bem nesse momento de baixa, para tudo. E eu penso assim, a espiritualidade superior às vezes permite que tudo isso aconteça, para a gente também ter um teste um pouco mais forte e mostrar a nossa fé, né? Mostrar como a gente cuida das coisas sagradas do nosso coração. É isso mesmo. E requer, né, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, exige um esforço da nossa parte, né? A maioria das pessoas, ele fala que admite que a fé constitua ou milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Não é isso. Isso, contudo, ele fala, é um equívoco de lamentáveis consequências. Aquele que a gente acha e faz comparação, aquela pessoa ela é abençoada, é aquela pessoa, nossa, ela é santificada, né? Não, isso houve antes algum processo, né, de esforço e para a pessoa chegar naquele patamar. E o exemplo é coisa maravilhosa, porque a gente também pode chegar lá, né? A gente não pode se achar-se aquém daquilo. A gente também tem valor. Deus também nos ama e nós temos capacidade.
mas é preciso trabalho, né? Exige suor, exige, né, boa vontade, exige disciplina, né? Lembrando, né, até do Chico, né, Tiago? Você lembra, Nando, que uma das coisas que a espiritualidade veio desconstruir com Kardec é a teoria dos anjos, né? Da origem dos anjos. Eles não são um ser criado, né? São seres criados à parte. Eles fizeram parte de um processo de evolução, onde eles se esforçaram e atingiram essa categoria. Olha que legal. Porque muita gente pensa isso, ah, mas eles são anjos, são criaturas, são seres criados assim, né? Fala, poxa, Senhor, eu também gostaria de ter esse status. Já vim com, como o Emmanuel coloca aí, com essa areola de fábrica, hein? Já pensou, Nando? Que coisa boa, né? Mas também a gente poderia falar assim, poxa, eu ganhei isso e tô vendo meu irmão lá embaixo, lá na terra, se esforçando tanto. Não seria justo, né? A gente não se contentaria. Se a gente fosse anjo de verdade, a gente ia querer arrancar aqui e falar, não, eu quero ganhar pelo meu mérito, pelo meu esforço, pelas minhas lágrimas. E é isso que a espiritualidade está pedindo, né? Que a gente, quando a gente vê uma pessoa de destaque, né, Nanda, a gente encontra muitas pessoas referência na nossa vida, e é tão bom que seja assim, né? Pessoas que falam, meu Deus, que fé que essa pessoa tem, que, assim, eu agradeço, falo, Senhor, obrigado por ter dado amigos, né? Pessoas, assim, que realmente nos inspiram. E quando a gente se depara com essas pessoas, né, Nanda, a gente fala assim, poxa, não vamos pensar assim, né? Ah, mas ela, né? Nossa, ela já veio assim, desmerecendo todo o seu trabalho íntimo, todo o seu esforço que ela fez para conseguir conquistar essa paz interior, uma sabedoria. Muitas vezes até uma pessoa sem muita formação, mas conquistou uma sabedoria, conquistou uma paz, algo que é realmente muito, muito especial, não é, Nando? Por isso é necessária a reencarnação, onde a gente vai poder trilhar um caminho de esforço, de passo a passo, de degrau. É, ninguém vem pronto que nem os anjos, que nem o nosso Tiago falou. Nada, não é fabricado assim, não é robozinho, né? A gente tem uma coisa muito acima de uma inteligência artificial, de um robô, de qualquer mecanismo aí de tecnologia. A gente tem muito mais, porque é algo que não está atrelado a um mecanismo, né, de engrenagens que vão, né, fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né, quando cabe essa natureza nossa de esforço, de compreensão e de buscas, né, Tiago? Sim, porque você vê, por exemplo, o próprio meu xará, lá no Evangelho de Tiago, capítulo primeiro, né? Ele diz o seguinte: olha, a religião de Deus, olha só isso aí que a gente até hoje lê, tá no texto bíblico e muita gente ainda não entende. Olha, a verdadeira religião de Deus, ele diz de uma maneira assim, exemplificativa, né? É lá a gente curar cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, né? Deixar de corromper pelas filosofias mundanas. Olha só que ele vai dando exemplos do que é a verdadeira religião. Então, um trabalho, Nando, que precisa ser feito. Não seria simplesmente, olha, eu adotei esse modelo, pronto, já tenho a minha fé nessa filosofia de vida, pronto, estou a atingir meu ápice aqui na Terra, já posso desencarnar, já posso ir para a glória, vamos dizer assim, né? E quando a gente olha realmente o texto bíblico e estuda, prefere ver que Jesus diz assim: olha, eu quero que vocês vão e vocês deem muitos frutos. Eu quero ver essa árvore essa árvore da fé, né, dando muitos frutos. Não simplesmente de uma coisa morta, né? Não é à toa que a todo momento, Nando, a gente parece que não fala muito dessa expressão, mas a Bíblia diz assim que esse é um Deus, não um Deus dos mortos, mas é um Deus de vivos, não é? É um Deus de vida, de pessoas que estão ativas. Não simplesmente, já atingi minha fé, já acabou, parou, cresceu e tudo aí, né? Sem esforço nenhum, já cheguei onde eu tinha. Olha, sou até um médio experiente, eu sou uma pessoa experiente, já fiz todos os cursos assim, já li todas as obras, né, Nando? Já li todas. A pessoa lê uma vez, a gente lê aquele negócio várias, a pessoa, não, eu já li, já concluí meu trabalho aqui na Terra, já posso desencarnar, né? Cada vez a gente tá percebendo que não é bem assim, né? Mas a gente está sempre em total aprendizado, não tem como a gente fugir disso. Porque o universo, é algo muito maior, muito abrangente, e a gente está trilhando aqui um caminho lá, como o caminho da semeadura, lá do semeador, né? Semeador saiu a semear, né? Que é a parábola que o nosso
aqui, um amigo trouxe para a gente, né? Tiago trouxe para a gente aí, e a gente, o que que exige do semeador? De sol a sol, o esforço de sol a sol, o esforço ali do suor de cada dia. Junto que a chuva que cai, cai a gota do suor, do trabalho, do homem do campo, né? Ele fala aqui, olha, a sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Olha que beleza, né, Tiago? Quanto a gente precisa operar, né, em nós mesmos, né? Ele é realmente, a doutrina espírita mexe com a pessoa. E a pessoa precisa estar preparada, ter essa coragem, viu, Nando, de aceitar realmente uma filosofia de vida como essa. Não é fácil, não. Vou ser bem sincero para você. Você já imaginou dizer que você é o operário de si mesmo? Você é o engenheiro, você é o orientador de si? Fala, poxa, mas e Deus? A pessoa não entende dessa junção, né? E se sente até um pouco desamparado. Fala, não, assim não. Eu achei que eu ia delegar tudo, estaria resolvido, né? Mas você veja, Nando, que o próprio texto bíblico está lá em Romanos 12:2. Eu adoro essa parte que Paulo vai dizer o seguinte: olha, a gente não tem que se amoldar com esse sistema do mundo. Ele diz dessa maneira, viu, Nando, que a gente não deve se amoldar com esse sistema aqui posto no mundo, que a gente deve buscar a renovação da nossa mente. Você já imaginou como isso é avançado, né? No Paulo de Tarso falar isso para aquelas pessoas? E olha só exatamente o que o Emmanuel está dizendo agora aqui. A sublime virtude é a construção do mundo interior. Você vê o próprio texto bíblico já dizendo todas as letras do que a gente deveria fazer, não de uma religiosidade morta, né? Mas algo ativo dentro da gente, fazendo essa árvore crescendo, se adubada, protegida. Não é por acaso a admiração do Emmanuel para com o Paulo, né? E os dois, né, a seu tempo, trazendo para nós coisas muito à frente do tempo que eles estavam. E hoje a gente, né, você mesmo aí constatou, né? Parece que ele falou, tanto o Paulo como o Emmanuel vem falando nos dias de hoje, né? Coisas que a gente precisa pensar que espíritos que têm uma evolução como eles, admiro, é o Paulo, né? É o Emmanuel, mas eles tiveram também essa obra, né? Eles operaram como engenheiros de si mesmo, foram operários e se tornaram engenheiros, né? Então a gente precisa também fazer esse caminho, é o caminho, não é o caminho, é o caminho, vamos dizer assim, que é o caminho dos anjos. Vamos chegar lá, né? Então ele fala aqui que não se faz possível, né? Atacando, não se faz possível a realização, né? Quando ah, excessivas ansiedades terrestres, olha aí, parece que ele está falando no dia de hoje, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Parece que ele está falando, parece que ele escreveu isso hoje, né? Falando aí da ansiedade terrestre, que realmente é para nós hoje uma manifestação de uma epidemia mundial, né? E o excesso da ansiedade nos leva realmente a tantos transtornos, né? É, como é necessário a gente conhecer-se, né? E buscar com muita fé, que é o tema de hoje, essa possibilidade de controlarmos e de estarmos convivendo com tudo que acontece, mas com fé, né, Tiago? Olha, Nando, você vê? E o próprio Jesus, ele também tinha um discurso parecido com o que o Emmanuel está dizendo. Você vê lá na primeira carta de João, capítulo 2, Nando, versículo 15. Você conhece essa expressão, você vai ver. Jesus, ele disse assim aqui: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Olha só o que Jesus disse: não ameis o mundo. Não fica querendo, né, essas coisas do mundo. Se você está amando o mundo, casado com o mundo, abraçado com esse mundo, Nando, com certeza é o que Jesus está dizendo. Seus olhos estão distantes de Deus. Então, e o Emmanuel vai dizer exatamente a mesma coisa. Essas excessivas ansiedades terrestres. Não é a mesma ideia, amigo? Exato, né? Coadunam aí, né? Então ele fala assim, ó, a lição do Evangelho é semente viva. Então, é aquela semente que já está em pleno despertar, né? O Evangelho já é uma semente despertada, é uma semente já em vigor, é uma semente, sabe aquela boa semente quando a gente pega, coloca na terra e ela brota rápido, ela dá bons frutos, aquela semente boa, né? Que a gente sabe que os nossos ancestrais aí, de maneira natural, sem usar químicas e, né, aquelas questões de adubagem, eram sementes puras, né? Sementes que brotam de maneira assim tão natural, tão espontânea e tão com vigor, né? É essa semente que a gente deve usar, que é a semente do Evangelho, né, Tiago? Você sabe que parece que a gente também não tem que ter um cuidado especial, assim como a gente aprende que essa semente viva, Nando, como você colocou, essa semente boa, ela não pode ser colocada de qualquer jeito. E eu estou entendendo cada vez mais, amigo, que o evangelho ele não pode ser absorvido nesse solo do nosso coração de qualquer maneira. Tem alguns cuidados, sabe? Demanda alguma situação. E uma delas, duas delas, né, que a espiritualidade já deixou bem clara por Kardec, né? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Segundo, instruí-vos. Sem o amor, Nando, sem exercitar o amor, é como se não tivesse água nesse solo. E sem a instrução, sem o conhecimento da palavra, da verdade, do que Jesus espera de nós, Nando, pensa bem, a gente pode se sentir meio perdido e ter uma religiosidade conflituosa. Sabe por que que eu digo isso? Conversando essa semana com uma amiga, Nando, ela é de uma outra religião, sabe? E ela disse o seguinte, que ali chegou uma pessoa, ela ficou doente, e uma outra pessoa assumiu a função dela naquele núcleo religioso. E ela ficou com sabe, uma energia ruim. Eu fico imaginando, imagina a egrégora daquela coisa, uma pessoa tendo uma revanche, uma coisa, poxa, ela tá fazendo o que eu faço, e não sei o quê, e a pessoa já pensa assim, ela não faz tão bem quanto eu faço, e fica aquela coisa, aqueles olhares, aquela energia. A espiritualidade avisou que não estava legal aquilo que ela está fazendo, mas ela estava insistindo naquela conduta por uma inveja, por um orgulho, alguma coisa assim, né, Nanda? Eu não sei como que a gente poderia definir isso, mas estava tendo aquela rixa ali. Isso dentro de um núcleo religioso. Quer dizer, olha o respeito que a gente precisa ter com essa semente que vem do alto. Você já imaginou, Nando, a gente nessa condição, como a gente está falando, né, de semeador, uma pessoa chega com um coração tão necessitado de carinho, de amor, de ser acolhido. Aí chega num núcleo desse, vivendo esse conflito, a pessoa às vezes se sente, não sei, sabe? Porque às vezes tem uma experiência ruim. O que que a gente não pode fazer para atrasar a fé dessa pessoa? A gente nem imagina as consequências de um ato simples num núcleo como esse. Então, cada vez eu estou percebendo assim, amigo, que para a gente ter essa fé viva, essa semente viva, plantada de uma maneira adequada, a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. A gente precisa ter um método, ter um carinho especial com essa semente. Exato, porque de onde veio a semente? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A semente veio de das mãos do Criador, né? Da mesma forma que nós somos, somos e fomos criados, ela também foi. Ela é algo muito, né, precioso, que a gente precisa cuidar com todo carinho. E ele fala aqui que o coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então, essa questão também de fé, que é o nosso tema de hoje, que semente ou como estamos semeando o coração do próximo, né? Que semente nós estamos colocando no coração do próximo? Será que essa semente, ela é uma semente
que vai dar bons frutos, será que, como o Tiago colocou, estamos criando um ambiente propício para essa semente vigorar? Então, aí a gente vai ter várias reflexões a respeito disso, porque cabe a nós, né, dentro dessa responsabilidade da semeadura também, né, Tiago? Sim, você vê, e eu até dei esse exemplo, eu acho que isso mexe comigo, né? Esse exemplo de uma pessoa mexer com a fé da outra. Às vezes a gente está bagunçando com o nosso terreno e não sabe que muitas vezes, né, não, do nosso terreno influencia no terreno do vizinho, né? Se tiver muito mato no nosso, vai ter praga, a praga vai pro vizinho também. Olha só que coisa, né? Você me fez lembrar um fazendeiro que tinha uma plantação de milho e a plantação dele era maravilhosa. Os melhores milhos da região nasciam naquela fazenda. Por quê? Porque ele colocava a melhor semente. E aí ele pegou vários sacos de semente e distribuiu para os fazendeiros em volta da propriedade dele. Aí, falou, mas como assim? Você tem o melhor milho? Por que que você está dando sementes do seu milho para os outros? Ele falou assim, para que a qualidade do meu milho não, né, fique ruim. Por quê? Porque os pássaros levam, o vento leva, e aí ele, tendo a semente boa quanto a dele nas outras propriedades, toda aquela região vai dar o melhor milho. Muito bem, olha, depois dessas exemplos aí que a gente, né, ouvindo o Tiago, a gente falando, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações. Deixa aí aquele copo de água do lado aí, né, que os benfeitores vão levar aí recursos nesse líquido precioso. Vamos lá então para o momento de prece. Então, chamar o nosso Tiago para nos conduzir nesse momento de prece, de oração e vibrações. Vamos acompanhar as palavras aí do nosso querido Tiago. Vamos lá, Tiago? Vamos lá, Nando, família Feal, momento de carinho, de união. E a gente pede, né, Nando, para que todos os substratos espirituais sejam derramados no solo do nosso coração. Momento da gente se sentir receptivo a essa chuva espiritual que é derramada sobre nós. A oração renova muito, né? A nossa mente, o nosso espírito, os nossos anseios. Por isso nós pedimos, Senhor Jesus, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, nosso trabalho, todos aqueles que nós estamos passando, às vezes, por um problema de saúde, o nosso tratamento, os nossos objetivos, os nossos anseios, Senhor, que nós estamos depositando toda a confiança na Tua providência. Senhor Jesus, pedimos encarecidamente, abençoe a nossa vida. Precisamos tanto dessa água espiritual para o nosso solo não se ressecar, nunca, nunca, nunca. Por isso, Senhor Jesus, agradecemos imensamente tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus aí. Obrigado, Tiago, pelas suas palavras. Nos conduzir através aí da prece, prece essa que a gente dedica a tantos e tantos queridos, né? E também a nossa querida Paula Zampi, né? Que com certeza aí estará e já está cantando na espiritualidade com sua voz maravilhosa. Nosso carinho à querida Paula Zampi. Receba de nós aí as nossas vibrações, Paulinha. E se você quiser e puder colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você enviar essa mensagem para tantos os lugares do nosso planeta. E pessoas que não têm onde, não têm muitas vezes centro espírita, onde o espiritismo ainda não cresceu ou não é grande quanto aqui no Brasil, e outros, inclusive outros estados e cidades aqui do próprio Brasil que não têm centro espírita, localidades, né, que não têm centro espírita. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br, lá você vai ter informações como você pode se associar e colaborar
daquele irmão que está distante e que precisa receber essa mensagem. Você quiser falar pelos telefones, temos o 0800 12 018 38 e também o fixo 11 2458 3214. Se você quiser falar pelo smartphone aí, pelo WhatsApp, bem fácil, temos o WhatsApp, é o 11 97834 2246. Temos também o Pix, é uma forma de você ajudar aí, colaborar instantaneamente. Anote o número do Pix e envie aí até durante o programa ou quando você puder e quiser, quanto, não é, você puder disponibilizar aí de ajuda. Então anote aí 11 97261 0272. Faça parte aí dessa família, como o nosso querido Tiago vai nos dizer, né, razões também para você participar e colaborar, né, Tiago? Nanda, você sabe que é bem fácil mesmo. Inclusive, às vezes se você se esquece, né, de fazer alguma, não for fazer sempre, você pode deixar programado e a FEAL vai descontando toda da sua conta certinho, o valor que você quiser. Pode ser muito pouco mesmo. O importante é colaborar, né, Nando? Assim a gente sabe que o pouco com Deus é muito. Um pequeno gesto de atitude, né, de fazer parte desse time, com certeza vai abençoar a sua vida, porque você sabe que você está santificando tudo que você tem, entende que tudo nos é emprestado, né, Nando? Então, você ainda pode, além de ajudar esse projeto maravilhoso que é o da FEAL, de levar Jesus para o mundo inteiro, você também vai poder ter descontos em eventos, na aquisição de livros, você pode entrar lá de Todo Mundo Maior e ver que você é do Clube Amigos da Boa Nova, você vai ter desconto na aquisição de livros. Então, olha só que coisa boa. Então, além de você ajudar um projeto maravilhoso, nos seus estudos, nas suas programações, você pode ter essas vantagens de ser um membro, um sócio do Clube dos Amigos do Clube dos Amigos da Boa Nova. Então, faça parte desse time, eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem por ajudar uma instituição como a FEAL. Exatamente. E continuando o nosso texto de hoje, falando sobre fé, né? Fé do livro aí do nosso Emmanuel, Vinha de Luz, né? Psicografia do nosso querido Chico. Ele diz o seguinte: é imprescindível tratar a planta divina como desvelada ternura e instinto enérgico de defesa, né? Não vamos deixar o evangelho se perder aí pelo caminho, né? Porque é preciosa a semente. Na Noruega, tem um local na Noruega, mais próximo das geleiras lá na Noruega, tem um depósito imenso, né? Um gelo pelas montanhas, uma montanha, hein? Fizeram um depósito lá. E nesse depósito estão guardadas sementes do mundo inteiro. As próprias nações, né, quando souberam ou quando se integraram a esse armazém, é, colheram sementes boas dos territórios onde vivem e deram na mão lá dos cientistas, dos biólogos, para que essa semente ficasse lá para a posteridade. E já teve países que precisaram dessas sementes, né, que tiveram conflitos, guerras, e que foram destruídas muitas lavouras, solicitaram sementes lá, então aquelas sementes serviram, né? Então veja como é importante a gente cuidar, né, dessa semente que Jesus nos trouxe através do seu evangelho, né, Tiago? Ô, Nando, você fez lembrar de uma coisa. Hoje mesmo, você não sabe, aqui em Portugal, Nanda, a laranja é incrível. Sério, eu fiquei impressionado. Como a laranja é doce, que não tem aquele ácido, sabe? E eu falei assim, não, preciso levar essa semente pro Brasil, não é possível. Vou lá plantar lá na casa da minha avó. Tá doida? Não sei se vai pegar, viu, Nando? Mas que laranja boa aqui, viu? Fiquei impressionado. Então, você tem certeza que essa semente é uma semente preciosa. Então é isso. Por que que talvez essa semente dê laranjas boas, né? Porque com certeza ela foi cuidada, ela foi tratada, ou ela é cultivada de forma a ter essa doçura, né? Então ele fala aqui, ó, há muitos perigos sutis contra ela, né? Quais sejam, contra as sementes, né? Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes de autoexame,
E aí aqui ele encerra: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Nós temos a nossa parcela lá e ela é muito importante, né, Tiago? Olha, você quer ver, Nando, como Jesus enumera alguns tóxicos desse mundo? Olha só, palavras dele, hein? Ele diz assim: olha, as paixões da carne. Olha só, ele diz assim, as cobiças dos olhos, pessoa, né, cresce os olhos, cresce o olho em alguma coisa, a ostentação de bens. Olha isso, Nando. Jesus falou isso lá atrás. Ostentação de bens, uma coisa que a gente vê assim tão comum hoje, né? A gente nem imagina ele falar isso, é até meio ilógico, ele faz no meio daquele povo pobre, né? Não teria sentido, às vezes até para a época. Fala assim, pô, Jesus está falando de ostentar, a gente, né? Ostentar o quê? Só se for minha capa aqui, né? Que o pessoal às vezes não tinha nem roupa direito, nem mantimentos, era um lugar muito pobre. Você vê? Ele fala o seguinte, olha, as paixões da carne, a cobiça dos olhos. E você vê, ele está dizendo a ostentação de bens são tóxicos da alma. E a gente pode ver que o Emmanuel está alertando a gente que se a gente deixar isso, vamos dizer assim, trafegar livremente no nosso coração, sem contenção, né, sem dentro de uma racionalidade, sem dentro de um filtro cristão, pra gente não, a gente pode perder a mão com determinada situação, né? Quem de nós a gente pode ficar deslumbrado com alguma coisa e perder até a nossa essência. Eu já vi isso em alguns amigos que se modificaram totalmente porque se depararam com uma situação que mexeram tanto com ele, o mundo material realmente mexeu com ele e chegou, Nando, a distorcer a própria essência, a pessoa mudou realmente. E já pensou, Nando, às vezes uma pessoa pode perder uma encarnação porque se deixou levar, às vezes, com esses tóxicos? E também com as ervas daninhas, né? Porque elas abafam a semente e a semente não cresce, né? Ela não deixa a semente respirar, oxigenar e nem receber o raio do sol. Então a gente tem que tomar cuidado também, né? Que a erva daninha ela também é tóxica, né? Ela também encobre, acaba cobrindo a nossa visão, nosso entendimento, a nossa compreensão. Aí a gente vai ter uma semente ali que ela vai estar infértil. Então, nós precisamos tomar esse cuidado aí para que a fé, né, se construa, se estabeleça e permaneça, né, Tiago? Você vê, ele diz que, por exemplo, assim, Nando, maus livros, às vezes uma pessoa, Nando, já aconteceu também de uma pessoa conhecida, se ele começou a ler uma determinada situação, ficou tão vidrado com aquilo que a pessoa virou totalmente a cabeça, a família até, vamos dizer assim, modificou todo o comportamento perante a família, porque adotou determinada posição de estilo, de filosofia de vida, Nando, por conta desses maus livros, que desvirtuou a pessoa, era de um jeito, incorporou aquilo, ficou de outro. E quanto tempo ela não vai demorar para se limpar daquilo? Porque adotou aquilo como uma verdade, e às vezes a pessoa fica até cega, né, amigo? Às vezes a pessoa fica, eh, deixa esses tóxicos contaminarem, né? Às vezes, como ele está dizendo aqui, discussões excitantes, opiniões ociosas, situações que podem, essa semente da fé que está no nosso coração, doida para brotar, né? Doida para fazer a gente avançar aqui na presente encarnação, né? E a gente pode deixar essas coisas mexer com a gente, igual essa opinião, essas, por exemplo, opiniões ociosas, né? Você já imaginou, Nando, às vezes algum parente, algum amigo fala assim para você: poxa, mano, mas você se dedica demais a esse negócio. E o que que isso dá para você? E não sei o quê. Às vezes a gente recebe uma crítica de uma opinião ociosa para esmagar a fé da gente. A gente também não tem aquele, vamos dizer assim, né, Nando, coração de ferro, né? Às vezes tem coisas que machucam a gente ou até influenciam indiretamente. Que a gente ainda não tá, a gente não é tão imune assim quanto Jesus, né? Que chegou a apanhar e aquilo não mudar com a sua fé, né? A gente ainda sofre a influência do meio. A gente não pode deixar isso também esfriar o nosso coração, né, amigo? Com certeza. É muito bom esse tema, para a gente fazer reflexões e para a gente, né, ir em frente. Então, mais o tempo aqui já terminou. A gente quer agradecer a disponibilidade do nosso querido Tiago lá em Lisboa, mesmo aqui longe aqui do Brasil, disponibilizando seu tempo, e estar com a gente aqui nesse momento. Gratidão aí, Tiago, tudo de bom, suas despedidas aí das nossas queridas e queridos ouvintes e rádio, né, telespectadores também.
Ah, Nando, a gente pode deixar essa fé brotar no nosso coração. A gente precisa urgentemente que isso aconteça, né? E eu agradeço por a gente estar junto aqui, regando, cada um aqui, você regando meu coração, a gente regando, ajudando a regar o coração dos nossos amigos. É verdade. Então, muita paz, muita luz, muito amor a todos e a todas, e até o próximo programa Alvorada. Agora aquele tchau, Tiago. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.